amigos, muito bom dia. Mais uma vez estou eu aqui indo para o trabalho e resolvi parar o carro um pouquinho para gravar o vídeo de hoje. Anteontem eu comecei a gravar o vídeo falando do nosso livro, do Azen. O Azen é composto por 4 capítulos e eu vou dar aqui uma introdução dos 4 capítulos do Azen para que vocês comecem aí a pensar nele para o momento de seu lançamento, ok? Então ontem eu falei da autoestima, falei do que tem a ver a autoestima na nossa vida. Hoje eu vou falar da espiritualidade, né? Como aplicar a espiritualidade dos negócios, já que este é o tema do nosso livro. Na verdade, é a abordagem dele. O objetivo do livro é explicar como a gente consegue ser mais bem-sucedido por meio da espiritualidade. O livro também vai explicar as leis mentais. São várias as leis mentais que regem a nossa vida. Pois bem, pensando em espiritualidade, pensando em mundos dos negócios, para a gente explicar isso, nada melhor do que a gente pensar um pouco na evolução do mundo. Como é que ela se deu? Existia um tempo em que não existia máquina, né? Que tudo era feito artesanal. As pessoas construíam as suas coisas das suas casas, tudo manufaturado, né? Tudo feito artesanal. As pessoas não tinham máquina para fazer os seus inventos, vamos dizer assim. Até que um dia surgiu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um marco no mundo. Foi uma coisa fantástica. Mas não podemos dizer, por exemplo, que no momento em que houve a Revolução Industrial, desempregou mais ou menos 30% do povo naquela época. Porque as pessoas não estavam qualificadas para operar tais máquinas. A partir do momento que elas foram se desenvolvendo, isso tudo mudou. Então esta foi aí o momento da Revolução Industrial. Depois veio uma outra revolução, que foi a revolução da informática, né? As pessoas de novo começaram a correr atrás para aprender a mexer no computador. Aí veio uma terceira revolução, que chamou de revolução da TI, que é onde você juntava, né, a informática com a informação. Daí virou TI. Começou a imaginar que a informação era a coisa mais importante, ainda é até hoje. E aí houve a terceira revolução no mundo, que foi a revolução da TI. Pois bem, só que ninguém esperava que teria uma quarta revolução, e a mais importante de todas, que é a revolução espiritual. Hoje já é sabido que muita coisa os cientistas não conseguem explicar. Como, por exemplo, nos hospitais, pessoas que estão lá, nas últimas, desenganadas pelos médicos, chega lá uma pessoa e faz uma oração e depois de algum tempo essa pessoa fica boa. Isso a medicina não consegue explicar. O cientista não consegue explicar, apesar de ser muito simples de entender. Nós somos 90% espiritual. Tudo na nossa vida é espiritualidade. Então veja, como é que se aplica então a espiritualidade nos negócios? É você entender que existe uma lei que rege esse mundo. Que esse mundo tem muitos segredos, vamos dizer assim. Aquela máxima que diz que tem mais coisa entre o céu e a terra que a gente pode imaginar, é verdadeira. Então veja, porém se a gente tiver com o coração aberto, com a mente aberta para entender os sinais, a gente consegue ir mais longe. A espiritualidade vem da sua intuição. Eu não sei no que você acredita, se em Alá, se em Buda, se no Candomblé, não interessa a sua religião. A ideia aqui não é falar de religião, a ideia aqui é falar de espiritualidade. É de falar que nós somos seres espirituais. Então veja, e quando é que a gente sabe disso? Por exemplo, o princípio da ética, por exemplo, que é você colocar os valores mais fundamentais de um ser humano, que é quando ele aceita que eu e você somos um só. Isso é um princípio divino. Muita gente
não conhece esse princípio e por isso sofre. E quando é que eu aplico a espiritualidade do negócio? É quando eu começo a ficar prestando atenção em mim, de dentro para fora, nas coisas que acontecem no dia a dia na minha vida, nos sinais, nas minhas intuições. E como é que eu fico afinado para isso? A fórmula simples, são 3 na verdade, são 3 as ferramentas que me levam a ter sucesso, que me leva a ser um homem espiritualizado ou uma mulher espiritualizada e que faz eu atingir os meus objetivos. Quais são essas 3 ferramentas? A primeira delas, que reforça esse conceito da espiritualidade, é a meditação, a oração. Todos nós temos que começar o nosso dia com meditação e com oração e terminar com meditação e com oração. Nós precisamos nos preparar para as adversidades do dia a dia. Se você estiver com o coração tranquilo, com a mente serena, na hora que alguém te fechar no trânsito, por exemplo, você, ao invés de mandar a pessoa para PQP, você vai pensar, é um filho de Deus perfeito e deve estar com alguma situação mal resolvida e por esta razão tomou tal atitude. Que Deus abençoe ele. Você vai pensar desta forma. Então veja, só que para meditar, precisa ter conhecimento. Não é possível meditar de qualquer forma, porque senão medita errado. A maioria das pessoas, por exemplo, fala assim, mas Isauro, mas as minhas orações não são atendidas. Deus não atende as minhas orações, por exemplo. Ou Alá não atende, Buda não atende. Sei lá quem que se acredita. Não atende porque você, apesar de fazer a oração de manhã, quando você sai para o trabalho, esta oração se perde. Você não mantém o pensamento sereno da mesma forma que você estava aqui no momento da oração. E é por isso que ela não vai dar certo. E também porque você se coloca na condição de pedinte, né? Deus não gosta de gente pedinte. Deus gosta de pessoas que atuam com Deus perfeito. Pessoas que realmente sabem o seu verdadeiro valor e sabem que tudo está dentro de você ou tudo dentro dela. Sabe que tudo é a partir dela. Então veja, como é que a gente então tem essa compreensão? Por meio de leituras. Pessoal, temos que ler muito. Qualquer pessoa que ler bastante vai atingir seu objetivo. Ok? A leitura nos leva à compreensão, nos leva ao entendimento. E a partir daí, eu vou meditar com mais clareza. E existe a terceira ferramenta mais importante para que você consiga de fato ter sucesso e ter certeza absoluta que você é um ser espiritual e que aplicado nos negócios tudo funcionará bem. Que é a ferramenta da gratidão, né? Da doação. Você doar por gratidão, você doar porque você quer fazer o bem comum. É você fazer coisas pensando na maioria e não só em você. Na verdade, trocando em miúdos, é você eliminar o egoísmo, né? Porque nós somos egoístas por natureza. Esta é a verdade. Existem pessoas, por exemplo, empresários, por exemplo, que ele é capaz de gastar 30 mil reais com ele e a família no final de semana num hotel de luxo. Mas paga lá 2 mil reais reclamando para a pessoa que cuida dos seus negócios na sua empresa. Paga 2 mil reais reclamando para a secretária do lar. E acha que está fazendo muito ainda. Veja, ele para ostentar, ele vai lá e gasta 30 mil no final de semana. O que daria para pagar aquela empregada, né? Se pagasse 3 mil reais por mês, 10 mil. 3 mil por mês, né? 10 meses. Mas não, ele prefere gastar desta maneira do que fazer feliz uma pessoa, porque ele pensa só nele mesmo. Nada errado é em você se divertir, nada errado você usufruir das coisas boas que o dinheiro pode proporcionar. Mas para isso acontecer, precisa ter coerência, tem que ser sem egoísmo. Você precisa gastar o dinheiro, sim. Você precisa atingir seus objetivos, sim. Realizar os seus sonhos, sim, também. Mas desde que a realização do seu sonho não atrapalhe a vida das demais pessoas, né? Então você tem que, o dinheiro é uma energia que precisa ser utilizada de forma consciente e de forma altruística, de forma que você consegue, na verdade, melhorar a vida do maior número possível de pessoas. Esta é a ideia primordial da espiritualidade nos negócios. Porque quando você pensa desta maneira, sabe o que acontece? Você está mais perto do ser divino. As tuas ações, elas são divinas. E para finalizar, existe um livro que chama Imagem Verdadeira e Fenômeno,
de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. No último capítulo dele diz o seguinte: 4 ferramentas para você ter certeza que as tuas ações, que os teus desejos são divinos. Então vamos às 4 ferramentas para atestar que você é um ser divino. E aí nós estamos falando de leis mentais e de leis espirituais. A primeira: quando você pensar em comprar qualquer coisa ou adquirir qualquer coisa, você tem que perguntar para você mesmo: eu preciso disso? Eu realmente necessito? Essa é a primeira pergunta. Depois você vai fazer uma segunda pergunta, que é a seguinte: ah, bom, eu preciso. Tá bom. Se eu preciso, isso vai contribuir para a evolução da minha alma? Como é que eu sei que algo contribui para a evolução da minha alma? É que quando é um objetivo divino, né, que melhora a vida do maior número possível de pessoas, por exemplo. Aí você vai fazer a terceira pergunta: será que ao atingir tal objetivo não vou causar prejuízo para ninguém? Vou lhe dar um exemplo, um hábito simples. Todo mundo no Brasil gosta de comer carne. Eu não sei se você sabia que o fato de parar de comer carne, por exemplo, poderia acabar com a fome do mundo, pois 30% de todos os grãos do mundo produzido será destinado à produção de bovino. Então veja, parar de comer carne é pensar na maioria, é pensar no todo, ok? E por último, você vai fazer a última pergunta: tá bom, é bom para mim, eu preciso, não causa prejuízo para ninguém, vai melhorar a evolução da minha alma porque é um objetivo divino. E aí vai fechar com chave de ouro se esse teu objetivo melhorar a sua vida, contribuir para a melhoria da sua vida, da sua família, do bairro que você mora, da cidade que você mora, do estado que você mora, do país que você mora e, quiçá, do mundo. Veja, olha o tamanho da responsabilidade para viver como um ser divino, para viver em consonância com a espiritualidade. É por isso que ela é 90% da nossa vida. Pois bem, meus amigos, este é o recado de hoje. Esta é uma breve introdução do capítulo Espiritualidade do livro A Zen, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.